A cobrança de dívidas pelo caminho judicial muitas vezes acaba na penhora de bens do devedor. Mas o tema é polêmico, pois nem tudo pode ser disponibilizado em um processo. Entenda na reportagem de Fábio Salema. Em São Paulo, uma grande área de terra foi arrendada por uma família para o plantio de café. Mas depois o local não foi considerado ideal para o cultivo da planta. Com isso, os donos do terreno desistiram da negociação e atrasaram as parcelas. Houve então pedido de penhora do imóvel. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça e reacendeu uma polêmica. O terreno, agora fruto de uma dívida, pode ser posto à venda para ressarcir os prejuízos de quem investiu nele. Lembrando que a área tinha alto valor no mercado agrícola. Para o novo Código Civil há exceções e para os ministros do STJ, nenhum bem que seja considerado essencial para uma família deve ser objeto de negociação judicial. Mas no entendimento de alguns juízes, apesar da lei não permitir a penhora de bem familiar, a norma não pode ser interpretada ao pé da letra. Execução, ela existe para satisfazer o interesse do credor, é inegável. Porém, ela tem que ser feita, promovida de forma menos onerosa ao devedor. E uma das formas de não onerá-lo é permitir que ele continue desfrutando do seu salário, pagando as outras dívidas necessárias para a sua sobrevivência. Diego trava uma briga na justiça há 13 anos com o Banco do Brasil. Na época, o avô dele adquiriu uma carta de crédito para comprar um caminhão, avaliado em R$70 mil. E hoje, a dívida, segundo cálculos do banco, estaria em R$3 milhões. Conclusão, 4 lotes da empresa da família estão penhorados. Eles penhoraram lotes que não poderiam ter penhorados, que era a própria sede da empresa. Bom, e a nossa convidada para tirar as dúvidas sobre esse assunto é a advogada Silvia Climene Querido. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, a todos. Vamos detalhar então mais um pouco. Quais bens que podem ou não ser penhorados? Os bens, eles são penhoráveis ou considerados impenhoráveis por força de lei. Então, nós temos o dispositivo do Código Civil, dispositivo do Código de Processo Civil e dispositivo da Lei 8.009 de 1990. O Código de Processo Civil elenca quais são os bens penhoráveis. Os bens penhoráveis, eles são elencados no artigo 655. A princípio, todos os bens são penhoráveis. O que vem é outro artigo que se opõe a esse, dizendo quais são os bens do Código de Processo Civil, o artigo 649, que elenca quais são os bens impenhoráveis. A Lei 8.009, por sua vez, ela traz os bens de família, que a princípio são considerados impenhoráveis com algumas exceções. Bem de família, faturamento de empresa, isso pode ser penhorado? O que pode ser penhorado, de acordo com o artigo 655 do Código de Processo Civil, são todos os bens, que vai desde dinheiro, veículos, bens móveis, renda mensal não. Renda mensal, salário, é impenhorável. É considerado, está dentro do artigo 649, como bem impenhorável, com raríssimas exceções e em circunstâncias completamente adversas. Mas o que pode ser penhorado é dinheiro, veículos, bens móveis, bens imóveis, navios, aeronaves, até bens dentro de uma residência, quando são bens considerados excessos para uma residência, são penhoráveis. Como, por exemplo, a pessoa tem 5 TVs LCD, obviamente que uma TV é impenhorável, as demais não. Então, depende das circunstâncias, dependendo do caso. A aliança é impenhorável, o fogão é impenhorável, a cama é impenhorável, todos os bens dentro de uma residência, a vestimenta é impenhorável, mas o que há de excesso, computadores, eventualmente máquinas fotográficas, obras de arte, esses dentro de uma residência se tornam bens penhoráveis. Há caso em que o único bem da família pode ser penhorado? Há caso que o único bem da família pode ser penhorado. A Lei 8.009 traz a questão dos bens de família. São os bens considerados bens de família, que um único imóvel de uma família, teoricamente, é um bem impenhorável, lato sensu. Mas o artigo 3º da própria Lei 8.009 traz as exceções e os casos em que um bem de família pode ser penhorado. Tal como, por exemplo, uma dívida constituída trabalhista dentro da própria casa. Então, se o empregado doméstico não recebe o dinheiro que ele tem direito a receber e nem é recolhido o INSS dele, é uma exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família. E, nesse caso, esse bem
ele pode ir à penhora. Uma outra exceção é a questão da pensão alimentícia, que também exclui da regra a impenhorabilidade. Ok. E a nossa equipe gravou algumas perguntas nas ruas sobre o tema de hoje. Vamos conferir a primeira dúvida. O meu nome é Francisco Pires Ribeiro e eu sou protético dentário e gostaria de saber o seguinte: se o juiz pode bloquear parte do valor do imóvel para cobrir uma dívida trabalhista? Então, há essa possibilidade? O bem, vamos voltar então à questão do bem de família. O bem de família, eu até já mencionei esse ponto, acho que eu já até respondi a pergunta, mas o bem de família, como exceção como bem de família, existe a questão da dívida trabalhista. A dívida trabalhista, ela só vai fazer com que o bem se torne penhorável, que se quebre a impenhorabilidade a partir do momento que a dívida trabalhista foi constituída dentro da própria casa. Então, para o trabalhador doméstico e também para o pagamento do INSS desse trabalhador doméstico. De modo geral, em outros casos, o bem de família é impenhorável, a não ser que seja um outro bem, que não um bem de família, questões trabalhistas, vai se ver o caso específico e aí sim é possível a penhora. E se a pessoa ela não tiver nenhum bem que possa ser penhorado, como é que fica o pagamento da dívida? São esgotados todos os meios, todos os bens e possibilidades para se penhorar, porque o importante é garantir ao credor que ele receba. Existindo uma dívida, obviamente o credor tem direito de receber o crédito a que ele ofere, e a lei estabelece formas de que ele possa receber esse crédito. No Brasil, nós não temos pena de prisão por dívida, claro, com exceção da questão da pensão alimentícia, mas se a pessoa não tem absolutamente nada, todos os bens, não existe nenhum bem, não tem o que ser penhorado, esse processo ele vai ficar suspenso por um tempo, até que esta pessoa possa ter condições de vir a pagar e ele possa ser resgatado. Existe uma suspensão. Em caso de prescrição, obviamente, prescrita a dívida nesse período de suspensão e aí não haverá mesmo como ser paga a dívida. Pois é, em quanto tempo uma dívida de bens de penhora prescreve? Depende porque depende muito da dívida. Existem dívidas, desde dívidas fiscais, dívidas condominiais, pensão alimentícia, dívida por um pagamento de cheque. Então, cada um tem uma prescrição específica. Ok. E vamos conferir uma dúvida de mais um telespectador. Vamos ver. Meu nome é Rose, eu sou analista de sistemas. Eu gostaria de saber se o imóvel pode ser penhorado para quitar uma dívida de pensão alimentícia. Então, a gente até começou a falar sobre a questão da pensão alimentícia. O bem de família, ele pode ser penhorado, o imóvel pode ser penhorado para pagar a pensão alimentícia? Sim, a princípio pode ser penhorado, é uma exceção também da Lei 8.009, do artigo 3º dessa lei, é uma exceção da impenhorabilidade do bem de família. Contudo, o juiz que analisar o caso vai ter que ponderar, ele vai ter que verificar se essa penhora vai gerar uma alienação e não vai prejudicar outros alimentandos e alimentados. Então, o que se tem que verificar é na prática, no universo do caso específico. A princípio, sim, para a pensão alimentícia, o bem de família é penhorável, mas há que se analisar caso por caso, porque um juiz, ao analisar, não vai prejudicar uma família em prol da outra. Então, ele vai ter que sopesar o que é melhor para as partes. Ok. E vamos a mais uma pergunta sobre o tema de hoje. Confira. Meu nome é José Hugo da Silva, sou economista e gostaria de saber: se o bem a ser penhorado estiver em processo de inventário, o que deve ser feito? Então, a questão é um pouco mais complexa, né, nesse caso. Vamos supor, então, que o inventário já ficou pronto e os bens já foram repartidos, já foram entregues aos herdeiros. Ainda assim, os herdeiros vão ter que arcar com essa dívida da pessoa que falecida? Mais uma vez, depende muito da situação. É uma pergunta complexa. E, pelo que eu entendi da pergunta, na verdade, ele queria saber se o bem já tinha sido penhorado. Bom, se o bem já tiver sido penhorado antes da conclusão do inventário, obviamente que esse imóvel, esse bem, ele vai ser utilizado para saldar a dívida. Se ele foi penhorado, ele sim vai ser utilizado para pagamento da dívida. Não vai ser repassado para nenhum herdeiro. Não vai ser repassado para nenhum herdeiro, somente após o saldo, após se saldar essa dívida.
Caso ele não tenha sido penhorado, ele pode ir para algum herdeiro e aí acabou. Caso ele não tenha sido penhorado, também vai depender da situação em algumas questões de execução fiscal, mesmo ele não tendo sido penhorado. Em caso de ser dívida do próprio imóvel, obviamente, ele vai responder pela dívida, independentemente de ter sido objeto de inventário ou não. Se o devedor tiver mais de um bem, quem que define o que vai ser penhorado? É ele ou o juiz? Bom, essa questão do que vai ser penhorado ou não, o artigo 655 do Código de Processo Civil, ele elenca quais são os bens penhoráveis. O primeiro deles, por exemplo, só como exemplo, é o dinheiro. Então, a primeira coisa que se busca penhorar é o dinheiro da pessoa, né? Então, o devedor tem crédito bancário, primeiro se penhora o dinheiro. A partir daí, a questão de escolha, o próprio credor pode indicar bens a penhora, a princípio o credor indica, e o devedor pode pedir substituição de penhora. Se o devedor e o credor, vamos supor o credor indica um bem a penhora. Esse credor indica um bem a penhora, o devedor refuta, fala, eu gostaria que fosse esse bem indicado a penhora, isso ele pode fazer. E ele também pode indicar um bem a penhora, o juiz abre vista para o credor, para que o credor se manifeste no intuito de se concorda ou não com aquela penhora. Se houver alguma discordância, o juiz então vai decidir, dar a palavra final, qual bem vai ser penhorado ou não. Ok, muito obrigada pela sua entrevista e tenha uma ótima tarde. Boa tarde.